Paz do Senhor, estamos começando mais um Papo Nosso, hoje dia 22 de fevereiro, hoje é a última segunda-feira do mês e conforme havíamos combinado, uma live sempre na última segunda-feira do mês. Enquanto vão entrando, vão compartilhando, nós vamos ouvir um louvor que tem tudo a ver com o nosso tema hoje. Sonda-me, da Aline Barros. Aproveite esse intervalo para estar compartilhando, para estar convidando as amigas, e eu tenho certeza que a sua vida hoje será edificada pelo poder da palavra de Deus.
Pois bem, olha só quantas pessoas já estão conosco. E hoje eu tenho um convidado especial. E já me surpreendo ali com algumas mensagens, né? De boas-vindas, mensagem, olha só quem está lá. Pois é, para quem não conhece, foi muito difícil achar um tempo vago na agenda deste homem que é tão compromissado. É difícil achar um tempinho livre, né? E depois de muita insistência e depois de muitas barganha, não sei, né? Consegui que ele estivesse aqui com a gente. Porque afinal esse papo é nosso, né? Além de ter vocês, tenho agora um convidado agora que vai sempre estar conosco. Olha só, já intimei, ele já balançou a cabeça concordando. E para quem não conhece, o meu esposo, Wilson José da Silva. Quer falar alguma coisa? Pai do Senhor, meus amados, é um prazer nessa noite estarmos juntos, né? Para falar algo proveitoso para nossas vidas, conselho, instrução, palavra de Deus. Eu acredito que será um papo muito interessante. Deus abençoe a todos. E já está conosco, olha só, a Leide, a Paz Leide, o Raimundo lá de Minas, meu tio, a Fernanda, irmã Gorete, sejam todas muito bem-vindas, né? E bem-vindos também. E o nosso assunto de hoje, claro, como sempre, tendo como base a nossa Bíblia Sagrada, o nosso assunto é: você é plano de Deus. Talvez gere algumas dúvidas aí em algumas cabecinhas, mas eu tenho certeza que você vai compreender o propósito de Deus para a sua vida. E você vai deixar que Deus guie os seus passos. Você vai permitir ser esse instrumento de Deus para um propósito, para algo. E o nosso texto base está lá no livro de Salmos, justamente no Salmo 139 e no seu verso 16. Na verdade, todo o verso, 139 tem tudo a ver com o nosso papo, mas o verso 16, ele toca mais profundo, que ele vai dizer assim, numa versão mais atualizada, na versão viva, diz assim: antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Ou seja, nós não somos obras do acaso. Nós nascemos para um propósito. Nós nascemos para um fim. E quem foi o arquiteto, quem arquitetou tudo isso? O nosso Criador. E quando nós olhamos, para o Salmo 139, não nos resta dúvida nenhuma de que nós somos literalmente plano de Deus. E o que seria ser plano de Deus? Quando a gente vai ver qual é o significado de plano, plano é algo pensado, algo premeditado para se fazer algo. Não nascemos e vivemos apenas para respirar, para sobreviver, mas sobre a vida de cada pessoa existe um propósito exclusivo. E este plano foi forjado por Deus com muito carinho. Eu acredito que... Pode falar. Eu acredito que muitos de vocês, também eu, nós em si, um dia, pelo menos uma vez na vida, nos fizemos essa pergunta. Qual o propósito? Qual o sentido? Qual a minha missão aqui na Terra? O que o Senhor espera de mim?
E muitos de nós têm essa dúvida, né? Alguns já têm essa questão do chamado explícito e sabe a qual direção seguir, mas muitos ficam com um ponto de interrogação: o que o Senhor quer de mim? Qual o propósito que Deus tem na minha vida? Qual o plano de Deus na minha vida? Então nós vamos entrar por esse caminho nessa noite, e eu acredito que será uma noite muito edificante aos nossos corações. E aí, eu tenho certeza que você já fez essa pergunta: para que eu nasci? O que Deus viu em mim? Por que Deus me escolheu? Para que eu posso ser útil para Deus? Qual é o plano de Deus para a minha vida? E se nós formos resumir este plano, se nós formos resumir este propósito tem tudo a ver com que Deus nos usa ou permite sermos usados por Ele para que a gente possa fazer a diferença na vida de alguém, para que a gente seja útil na vida de alguém. O nosso propósito sempre vai estar para influenciar alguém, para ajudar alguém, para levantar alguém. Falou alguma coisa? Pode continuar. E talvez, alguém possa estar perguntando, se antes de eu nascer, Deus já havia planejado os meus dias, Deus já havia arquitetado os meus dias, tudo por escrito, passo a passo. Por que então que a minha história, o começo da minha história, ou o que eu estou vivendo agora nesta fase é tão doloroso, me traz tanto sofrimento? Se Deus tem esse plano tão especial para a minha vida, por que Ele nos permite passar por caminhos tão difíceis, por caminhos tão espinhosos? Até parece que Deus não nos ama, né? E isso me faz lembrar que quando o Senhor se dirigiu a palavra a Jeremias, no seu capítulo 1, no verso 5, o Senhor vai dizer assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Olha que coisa tão profunda. O Senhor estava dizendo que antes que ele fosse formado no ventre, o Senhor já tinha conhecido, o Senhor já tinha o santificado antes mesmo de ele nascer, e o Senhor já tinha um propósito na sua vida, que ele seria um profeta. Eu começo a imaginar e ficar pensando: como assim? Antes de um embrião, antes de um feto ser gerado num ventre, o Senhor já conhecia, o Senhor já assistia. Sabe por quê? Porque o profeta Jeremias não é diferente de mim, de você. Antes de qualquer coisa, você nasceu no coração de Deus. Antes de você ser gerado num ventre, antes de você nascer, o Senhor já tinha você no seu coração. E agora, na corrida da vida, né, onde milhões de espermatozoides ali correndo para tentar chegar a um alvo, né, e olha que graça manifesta de Deus na sua vida. Você foi o escolhido, porque o Senhor tinha um propósito na sua vida. Então, se você já passou por isso tudo, você conseguiu ser gerado, e você nasceu, e você cresceu, e você está aí, isso já é um grande sinal que o Senhor te escolheu. Agora basta eu e você entender qual é esse propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. E para entender esse propósito, a gente precisa passar por algumas situações, para que a gente possa não apenas entender, mas para que a gente possa compreender. E a cada passo, a cada trajetória, a cada novo aprendizado na vida,
gerando experiências, e essas experiências serão muito úteis para a gente lá na frente. Porque a gente precisa aprender o valor da superação. Não adianta nós sabermos que somos planos de Deus. Nós precisamos aprender o valor dessa palavra, superação em meio às dificuldades que nos é imposta. E muitas das vezes isso a gente não consegue assimilar bem, porque como eu sou um escolhido, como eu sou um propósito de Deus, estou passando por isso. Isso sempre vai acontecer. E nós vamos ver no longo dessa nossa conversa alguns personagens que sofreram tanto para que alcançasse o auge do plano de Deus. Mas o que nós vemos é quando nós olhamos para si e questionamos, mas eu, Senhor, eu me conheço, eu sei as minhas limitações. Ainda no texto de Jeremias, o Jeremias vai dizer, meu Senhor, eu não sei falar porque eu sou apenas um menino. Olha como ele se considerava perante o Senhor, mas sem entender aquilo que o Senhor queria da sua vida. Às vezes isso acontece conosco e muitas vezes, ou uma grande porcentagem da nossa vida é isso que acontece. Quando os desafios vêm e nos rodeia, nós olhamos para o Senhor, mas que propósito é esse? Senhor, eu sou apenas um menino, porque nós não sabemos lidar com situações. Mas você consegue entender que quem projetou, quem arquitetou a sua história é tão grande, tão maravilhoso, que ele pode suprir tudo e te surpreender? Só basta nós confiar, crer, acreditar que nós somos um propósito de Deus. E dentre esses personagens, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão rica, que o Senhor, nos conhecendo, vai nos deixar exemplos de homens e mulheres como nós, carne e osso, que passaram por tantas dificuldades, que passaram por tantos traumas, que passaram por tantas crises, mas que deixaram ser este instrumento. E ao longo de toda essa trajetória difícil, compreenderam o plano de Deus para a sua vida. Eles superaram os obstáculos, superaram as dificuldades, porque eles sabiam que acima das suas vidas tinha um Deus que os estava guiando. E dentre esses personagens, que a gente vai falar nesta noite, estão dois, José e Esther. Quando a gente fala de José, o que logo vem à cabeça? José, o governador do Egito. Esther, a rainha da Pérsia. Mas é difícil a gente parar para entender os problemas que eles enfrentaram ao longo da caminhada para que pudessem chegar a este status. E aí precisamos compreender qual o propósito de Deus, porque para José ele foi bênção para centenas, para milhares, para Esther, para dezenas ou centenas, para mim 2, 3 ou uma dezena. E podemos então ter essa concepção, eu estou sendo bênção? Sim, na minha concepção, pelo menos para o meu lar eu sou bênção. Então eu já vejo um propósito de Deus, de edificar pelo menos a minha casa, de ser exemplo para os meus filhos, para minha esposa. Olha aí já um propósito de Deus nas mínimas coisas. Mas talvez com você o Senhor tenha uma coisa maior, uma coisa mais grandiosa. Talvez você seja um Esther, um José, que possa influenciar e ser exemplos para muito. Mas eu acredito que pelo menos para 1, 2, 3 você já influencia. Então você já é referência para alguém. Olha aí o propósito de Deus. Eu já vejo o propósito de Deus aí. E quando a gente vai parar, para analisar na Bíblia e entender qual era esse propósito de Deus na vida de José, é claro que nós, olhando agora as Escrituras, a gente consegue compreender. Mas José não compreendia, José não sabia deste plano. E qual era este plano de Deus para a vida de José? Era para preservar os descendentes de Isaac.
Porque se os descendentes de Isaac permanecessem ali peregrinando, vagueando pelo deserto, eles não suportariam a pressão, as guerras, os períodos de estiagem, os períodos de seca, os períodos de fome. E seria muito difícil eles se multiplicarem na mesma proporção que se multiplicaram lá no Egito. Então precisava que eles tivessem um cuidado especial, que eles não enfrentassem perigos, que eles tivessem ali alimento em abundância, para que o propósito de Deus sobre esta nação que estava em formação pudesse ser concluída. E além desse plano de Deus para preservar a descendência de Isaac, nós vamos ver que teve também um plano para salvar praticamente todo mundo daquela época, porque todos foram afetados com a fome e foram salvos pela boa administração de José. E aí devemos prestar muita atenção nos propósitos, porque quando inicia essa história e ele vai ter os sonhos, o Senhor assim testificando aquilo que iria fazer, ele tem sonhos e ele começa a relatar os seus sonhos, aonde as espigas se curvavam até ele, aonde as estrelas do céu se reverenciavam até ele. Ótimo! Já pensou você tendo sonhos e o Senhor te mostrando coisas fantásticas assim? Parece que é só bênção, não é? Parece que só vai ser vitória, mas até você chegar num ponto auge daquilo que o Senhor quer, do plano de Deus para a sua vida, vai ter muitos obstáculos. E quando nós estamos vivendo esses obstáculos, começamos a duvidar ou questionar: será que eu sou o plano de Deus? Será que eu faço parte dessa história? Será que o Senhor tem algo na minha vida? Irmãos, nós vamos ver que esses personagens passaram por muitas adversidades até chegar lá no fim e viver uma história muito grande, muito gloriosa. Entenda, os desafios vão vir, mas nós muitas das vezes nos espelhamos nos filmes americanos que logo no começo, né, da criação da comunidade norte-americana, ficaram combinado entre eles que eles iriam fazer filmes e os filmes tinham que terminar com um final feliz. A mocinha, né, terminava com o mocinho e ali eles se casavam e que maravilha. Mas tem continuação essa história. Se a mocinha casou com o mocinho, daqui a pouco vai vir os filhos, daqui a pouco as mães vão ter que trocar as fraldas, já não é mais mil maravilhas. Daqui a pouco o mocinho vai ter que trabalhar, vai ir para a labuta para poder sustentar a casa. Só observe que é uma coisa gerando outra, e mesmo o final feliz da mocinha do mocinho vai ter obstáculos nessa história. Porque o que nós muitas das vezes estamos acostumados a ver e ouvir em contos de fada só um final feliz, mas é o final daquele capítulo. E o capítulo seguinte tem desafios, e esses desafios muitas das vezes é nos ocultado. Mas na vida real nós precisamos passar por esses desafios. E nós vamos ver que José precisou passar. Deus não falou literalmente para ele qual era o plano, mas Deus colocou em seu coração algo que o fez entender que o que Deus tinha em sua vida era algo grande. Embora o Senhor não deu detalhes, José sabia que o Senhor tinha algo especial na sua vida. Ou seja, Deus não disse qual era o propósito, mas Deus fez com que ele passasse todos os processos. Você acha que vai ser tudo flores? Você acha que a potestade do mal vai ser tudo ao seu favor? Engano seu, porque a partir do momento que Deus tem um propósito na sua vida, o adversário das nossas almas vai tentar se opor a isso.
Então, quando você ganhar a sua túnica colorida que chama a atenção de todos, não vai ser todos que vai bater palma e falar: olha que bom, ele ganhou uma túnica, olha como ele ficou lindo. Não, vão querer roubar essa túnica de você. Você vai gerar ciúmes, muitas das vezes por causa do brilho do Espírito Santo na sua vida. Isso vai causar confusão. E aí nós devemos entender que o Senhor tem um propósito nessas coisas também. É o Senhor te forjando no dia difícil, para quando você chegar lá na frente você saber: como é que eu consegui passar esse obstáculo? Como é que eu consegui atravessar esse obstáculo? Aí você vai ter a compreensão que é Deus na sua vida. O propósito de Deus para José era para que ele se tornasse o governador, para que ele preservasse ali a vida dessa nação que estava para nascer. Mas os processos que ele passou não foi fácil. E aí, quando a gente vai entender esses processos, a gente vê que são coisas que nós também passamos, que são coisas que estão interligadas no nosso dia a dia. E José, ele já vai nascer em uma família completamente complicada, uma família de contenda, uma família de disputas, porque a sua própria mãe e a sua tia viviam disputando o amor então do seu pai. Então, o ambiente em que José estava crescendo, se desenvolvendo, embora Deus tivesse um plano ali na vida de Jacó, Deus estivesse com ele, não era um ambiente completamente saudável. E poderia fazer com que José lá na frente também seguisse os passos daquilo que ele estava vivendo. E aí a gente vai ver que ele nasce em uma família onde havia disputas, e por ter essa disputa, ele passa a ser odiado pelos seus irmãos, porque era normal ter disputa entre amor, entre afeto. E quando os irmãos de José dão conta que o pai deles amava mais a José do que a eles, os seus irmãos vão querer disputar também essa atenção. E aí vai planejar um mal contra José. E esse mal não é apenas fazer uma brincadeira. Esse mal era para acabar com a vida de José, era para exterminar com a vida dele. Embora Deus tivesse um plano na vida dele, Deus não o isentou de passar por essas coisas. E aí nós ficamos muitas das vezes indignados, invalidando a promessa de Deus na nossa vida, porque lá atrás eu tive um sonho, né? Para mim foi um sonho, o Senhor me mostrou o que Ele ia fazer em um sonho, mas agora eu estou vivendo nesse exato momento uma realidade. E qual é a minha realidade? É uma cisterna. Você observa que a dureza, a crueldade de uma cisterna muitas das vezes ofusca os sonhos de Deus para nossas vidas? Mas a certeza é isso mesmo. Então devemos obedecer mesmo sem saber aonde vamos chegar. Não podemos invalidar a vontade de Deus. Talvez você hoje está dentro dessa cisterna sendo indagado: me traíram, me maltrataram, me roubaram. Mas ou você ergue a sua cabeça e põe na sua mente que a cisterna é só um momento, uma fase na sua vida para um algo melhor, ou sai do plano, do centro da vontade de Deus. E muitas das vezes acontece isso. A primeira cisterna que aparece na nossa frente, nós olhamos e falamos: não, aquilo que Deus tinha para mim, eu acho que Ele se enganou, não era para mim. Escuta, é para você mesmo. Não deixe essa cisterna vir invalidar o propósito de Deus na sua vida. E isso me faz lembrar de Jeremias, quando ele começa ali a falar sobre o que o Senhor estava para fazer. Qual foi a atitude daqueles homens? Lançar Jeremias aonde? Em um poço, em uma cisterna, porém estava sem água, mas tinha lama ali, e jogaram tentando invalidar o projeto que Deus tinha feito na vida de Jeremias, como nós lemos em Jeremias no capítulo 1, no verso 5, que antes dele nascer, o Senhor já tinha um propósito na vida dele, de ser profeta. Deus o faria um profeta entre as nações,
e jogaram agora Jeremias em uma cisterna toda cheia de lama. Talvez quando Jeremias estava ali, quais foram as perguntas que ele fez? Quais as indagações que ele fez? E a cada vez mais ele foi se atolando na lama. Mas Deus, como não deixa a sua palavra cair por terra, o seu propósito cair por terra, não vai enviar apenas um homem para poder tirar Jeremias dali. Porque para nos lançar em uma cisterna, para acabar com o projeto que Deus tem na nossa vida, pode até ser uma pessoa, mas quando o Senhor quer fazer algo novo na vida de alguém, Ele sempre vai levantar um batalhão de pessoas para também nos ajudar. Foi uma pessoa que jogou Jeremias naquela lama, mas Deus usou 30 homens para poder tirar ele debaixo daquela cisterna. E quando nós vamos ver isso, irmãos, parece uma contradição. Como é que o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe, da madre da minha mãe, e eu passo por tanta adversidade? Né? Parece um negócio contraditório, porque quando nós olhamos a vida de Jeremias, né, o profeta chorão, o livro Lamentações de Jeremias, aí nós ficamos, meu Deus, que propósito é esse? Mas o Senhor não me validou quando o Senhor disse para ele assim, põe hoje sobre ti nações e sobre reino para arrancar e derrubares e para destruir e para arruinares e também para edificar e para plantares. Isso não foi invalidado da vida de Jeremias, mesmo sendo ele muitas das vezes, quando a gente vai ver o livro de Jeremias, as diversidades que ele passou. Por quê? Porque o projeto de Deus foi feito através da sua vida, mas a geração a qual o Senhor então levantou era uma geração perversa, uma geração que vivia se prostituindo, uma geração idólatra, mas ele foi diferença para aquele período da história. Não é diferente das nossas vidas, né? Nós vivemos aonde? Num mundo cheio de corrupção, de um mundo cheio de prostituição, e o Senhor assim quer que nós venha também fazer a diferença. E vamos voltar para José, né? Vamos. Senão a gente fica em Jeremias e vai até o término sobre Jeremias. Os processos na vida de José não termina só quando seus irmãos tramam ali o seu fim. Mas, além disso, por não conseguirem concluir o plano, né, de matança, de matar José, vão vender como escravo, sentenciando literalmente, a gente não quer você aqui. O seu futuro acabou, você não tem mais direitos de sonhar, você não tem mais como fazer o que quer da sua vida, porque você está sendo vendido, estamos vendendo você, para que tenha um Senhor que domine a sua vida, que domine os seus passos. E para entender isso, meus irmãos, e para entender que isso é propósito de Deus, até ontem eu estava dormindo na casa do meu pai, em todo conforto, né? Um convívio no amor, né? Fraternal, paternal dos pais, e agora no outro dia eu estou sendo vendido, indo para longe como escravo. Você consegue ter essa concepção que as coisas podem até estar piorando, mas é propósito de Deus? Para lá na frente o Senhor te dá algo maior e melhor? Você consegue entender que às vezes sair do conforto da casa dos pais é o Senhor te forjando para algo especial? Era isso que estava acontecendo na vida de José. E ele ainda tinha algo no seu coração, na sua mente, mas o Senhor me deu um sonho que eu ia ser grande. E olha, como que eu vou ser grande sendo escravo agora? Sendo feito servo, sem condição de escolher qualquer coisa. E além disso, trabalhando para o seu senhor na casa de Potifar, ele agora é injustiçado por causa de um capricho da mulher do seu senhor. E não bastando isso, ele vai parar em uma prisão. E não bastando isso, todas essas adversidades não mudaram o caráter de José. Porque mesmo ele estando em um lugar completamente diferente, uma cultura completamente diferente, longe
do seu pai, longe dos seus irmãos, longe da sua família, ele não deixou que a sua essência fosse corrompida. Lá dentro ele foi bênção. Ele foi bênção para todos os detentos. Ele foi bênção para quem cuidava ali daquela prisão. Mesmo ele estando nessas condições, ele foi bênção. E aí a gente deixa um adendo aqui, uma reflexão, que o Senhor deseja que nós vivemos, né, a plenitude do desejo do coração do Senhor sobre as nossas vidas. E às vezes podemos ver que muitas pessoas no longo na sua trajetória, às vezes invalida totalmente ou parcialmente essa questão. Porque na vida de José, talvez na casa de Potifar estaria muito bom, né? Ele era o chefe ali, né? Ele ordenava, ele era o mordomo, ele dava ordem aos outros funcionários. Se ele caísse nessa armadilha da esposa de Potifar, talvez ele ficasse apenas por ali, né? Vivendo uma vida promíscua com a mulher do seu patrão e não viveria a plenitude da manifestação do Senhor na sua vida. Às vezes, muitas das vezes acontece isso, meus amados, por achar que não entender o propósito do Senhor, achar que o plano do Senhor para a nossa vida é isso aqui, e nos limitamos a isso e deixamos de estar no centro da vontade do Senhor. E o Senhor não tem como operar se nós não deixarmos espaço para Ele agir, né? O que José fez nessa ocasião? Ele sabia que aquilo não era o certo. Ele sabia que aquilo não era o propósito de Deus para a sua vida. Então, tem laços, tem coisas que o adversário põe na nossa vida para tentar tirar nós do centro da vontade de Deus, e aí a gente acha que devemos resistir. Não, irmãos, tem coisa na nossa vida para a gente alcançar a plenitude da vontade de Deus, é correr, é fugir, é deixar tudo para trás e continuar ao propósito de Deus. E foi isso que José fez, né? Mas acabou na prisão, acabou sendo levado ao cárcere. Mas entenda, o propósito de Deus, aonde você colocar a planta dos seus pés, você é a bênção do lugar. O lugar vai se transformar, o lugar vai mudar porque você chega lá, porque você chegou lá, porque o Senhor tem algo na sua vida. Mas não saia do centro da vontade de Deus. Continue naquilo que o Senhor te vocacionou, que é a certeza que os sonhos de Deus vai se cumprir na sua vida. E mesmo ali dentro daquela prisão, daquele cárcere injustiçado, ele é bênção, ele é bondoso com não só com 2 detentos, eu tenho certeza que ele ajudou muitos outros detentos ali, mas ele fez a diferença na vida de 2 pessoas, do padeiro e do copeiro. E ele vai pedir, olha, lembra-se de mim, tá bom? Ele foi bom, e ele queria que essa retribuição viesse. Não que ele interpretou, nem que ele interpretasse aquele sonho, querendo barganhando sobre isso, não. Mas ele achava que da mesma forma que ele era bondoso com alguém, essa bondade também viria. Mas não veio no tempo que ele quis, não veio de imediato. Demorou para esse retorno acontecer. Mas quando esse retorno chegou na vida de José, ele soube entender e ele foi humilde o suficiente para compreender o plano de Deus. Porque quando o faraó chega e diz, né, que precisa de alguém que interprete ali o seu sonho, José não vai se fazer de carrancudo, dizer que interpretaria o sonho em troca da sua liberdade, que até faria aquilo, mas em troca de outra coisa. Não, José é humilde o suficiente e interpreta ali e deixa que o Senhor defina o seu futuro. Ele não vai querer interferir o propósito de Deus, mas ele vai deixar na mão do Senhor para terminar de conduzir os seus passos. E Deus, como é dono de tudo e de todos, irmãos, já vai colocar no coração de Faraó
A única pessoa que poderia projetar, arquitetar, dominar, administrar aquilo tudo. E foi aquele que interpretou o sonho, o próprio José. E agora nós vamos ver que abaixo de Faraó apenas era José. Os sonhos que ele teve lá no passado, o Senhor agora começa a cumprir. E todas as questões, todas as dificuldades, todos os perrengues que ele passou na sua vida, a partir deste momento, Deus vai colocando tudo no lugar. Deus vai esclarecendo. Deus agora vai esclarecer que sempre esteve na vida de José. E ali ele é bênção para aquela nação, ele é bênção para o Egito, ele é bênção para o seu povo e ele é bênção para todos aqueles que se aproximam dele. Por quê? Porque ele deixou Deus usá-lo, porque ele entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Mas não tem só como exemplo José. Nós temos também uma mulher que se destacou por por deixar ser usada por Deus. Esther, também conhecida como Hadassa. Pode falar. Deixa só finalizar a história de José, depois você entra na história de... Ele que manda, né? O convidado que manda. Esther. Então podemos ver que o sonho de José se cumpriu. Quando os irmãos dele agora, devido à fome, agora vêm para o Egito procurar comida, vamos ver os irmãos de José se dobrando sobre ele. Depois vamos ver seus pais também se dobrando sobre ele. Aqui foi o auge da história. Como um filme americano, né? Apareceria na tela fim, todos foram felizes para sempre. Mas os propósitos de Deus não é isso, irmãos, para a nossa vida. É desafio atrás de desafio. Porque depois dos anos passou, né, o povo hebreu cresceu, expandiu e daqui a pouco José morre e agora o povo de Deus está escravizado no Egito. Aquilo que parecia bênção, que era bênção, que foi bênção para a casa de Jacó, e agora com a morte dos patriarcas, agora aquela geração agora se vê numa situação de escravidão. Mas olha como os planos de Deus é por capítulos. Agora chegou a vez não de Deus revelar um novo José, mas agora chegou a vez do próprio Deus se revelar ao povo usando a vida de Moisés. Se nós vamos ver também o propósito da vida de Moisés, olha o Senhor trabalhando numa outra história aí. Irmãos, entenda isso. Você é bênção que vai levar essa bênção até o final dessa página. Mas você está sendo bênção para aqueles que vai te suceder, os seus filhos, os seus netos, para ele continuar essa história de provisão no centro da vontade de Deus, andando no temor, andando confiando com a fé em Deus. E é isso que nós estamos vendo ao longo dessas histórias, que podemos entender o projeto de Deus na nossa vida e até onde o Senhor quer que a gente vá sendo bênção daqueles que estão dos nossos lados. Porque, né, agora voltando, né, porque às vezes a gente acha que Deus vai nos usar sempre, Deus tem algo conosco sempre, mas não existe só nós, existem muitas pessoas que são instrumentos de Deus, e eu preciso entender que há um momento de Deus me usar, mas também há um momento de Deus usar aquele que está ao meu lado, há tempos e tempos. Já pensou se todos os profetas profetizassem em um mesmo período? Não, cada um teve o seu tempo, cada um teve a sua mensagem direcionada por Deus, e nenhum interrompeu e nenhum se entrelaçou com um período do outro, e todos foram bênçãos. Vamos para Esther agora? Pegando agora a Esther como exemplo, quem foi Esther? Hadassa, o nome judeu, Esther, o nome persa, uma menina órfã.
E quando a gente vai tentar entender, principalmente pela condição da época, uma criança, principalmente uma mulher muito pequena agora, sem a proteção do pai, sem a proteção da mãe, crescendo sem uma influência feminina, sem ter nenhuma influência que lhe ajudasse a se desenvolver, porque embora o seu primo Mardoqueu ou Mardocai estivesse ali com a sua tutela, cuidando dela, criando essa menina, não era a mesma coisa de uma figura de pai e de mãe. Nem todos os questionamentos, nem todas as dúvidas, ela podia contar com ele, justamente porque a gente vê no convívio do nosso lar com os nossos filhos, tem perguntas que as filhas só fazem para as mães, tem pergunta que os filhos só fazem para os pais, para o pai. Então, Esther vai se desenvolver em uma casa bem complicada, embora ela fosse criada com muito amor, embora o seu tio ou o seu primo a criasse com muito amor, mas o contexto ali estava bem complicado para ela. E qual era o propósito de Deus para a vida de Esther? No começo ela não vai entender, e quando parecia, que as coisas para a vida dela estivesse melhorando, porque conforme ela vai crescendo, ela vai assimilando, vai aprendendo a se virar sozinha. Com 17 anos agora, ela vai para o palácio e acaba se casando com o rei. A vida vai lhe dar um novo golpe. Que golpe? Vai tirar ela nova, vai tirar ela do convívio de alguém que a amasse novamente. Ela vai perder ali praticamente o seu primo e o seu tio, e vai ser levada para morar exclusivamente em um lugar. Mas não era apenas para morar, ela passaria agora por um concurso de beleza, e se o rei se agradasse dela, ela seria rainha. Mas se o rei não se agradasse dela, ela teria perdido ali a principal honra da mulher, a virgindade, e ali ficaria agora naquele harém esquecida. Mas o projeto de Deus para a vida daquela menina era completamente diferente, porque mesmo ela sendo criada pelo seu primo, mesmo vivendo neste contexto, quem via essa menina dava bom testemunho dela. Se nós formos ver o livro de Esther, onde ela chegava, alguém sempre testemunhava que ela era uma moça formosa, que ela era agradável, as pessoas achavam graça em olhar. E você vê a questão dessa menina, o contexto que ela vivia. Tudo bem, ela era uma menina formosa, graciosa, mas quantas igual a ela tinha e estava pleiteando o mesmo posto que ela? Irmãos, os planos de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus tem preparado para você é para você. E aí nós vamos ver que muitas das vezes a pessoa assimila muito bem isso, aonde é que ela deve estar, mas entra por um caminho muito tortuoso, muito sombrio, que é, vamos puxar o tapete para não conseguir, vamos esconder o vestido da outra para eliminar mais uma concorrente, vamos dizer que fez isso, fez aquilo. Para aqueles que entendem o propósito de Deus, irmãos, descanse o seu coração, porque aquilo que o Senhor preparou para você é para você, não é para o outro. O Senhor não é um Deus que muitas das vezes míope, que pode errar você de vista e abençoar o outro no seu lugar. Não. Os olhos do nosso Senhor são uns olhos como chama de fogo, irmãos, e nessa hora Ele está vendo
uma formiguinha preta na escuridão lá da Amazônica e sabe quem é e sabe para que direção ela está tomando. Imagine eu e você. Então, meus irmãos, como aconteceu com Esther, não é diferente de nós. Os planos de Deus para nossas vidas é para nós. Então, as portas vão começar a se abrir, situações vão começar a acontecer. Aí, quando você perceber, você, meu Deus, como aconteceu? O escolhido fui eu. Claro, você foi escolhido desde o ventre. Era para você mesmo. Então não fique muitas das vezes preocupado, não sabendo como vai acontecer. Uma coisa é certa, vai acontecer. Continue crendo no Senhor. Porque o plano de Deus é maior e melhor para as nossas vidas. Na vida dela, qual era a expectativa de futuro? Nenhuma. Continuar ali naquela vida, arrumar um casamento e prosseguir, dar início a uma família. Mas o projeto de Deus para a vida daquela menina era que ela fosse rainha. E quando ela se torna rainha, ela vai começar a influenciar primeiramente uma pessoa. Ela de cara, quando a gente lê o contexto todo do livro de Esther, a gente sabe que o propósito de Deus era que a nação de Israel fosse salva, tivesse um meio de livramento, mas antes de Deus usar essa menina para salvar a nação, ela vai mudar a história do rei, vai mudar completamente a conduta dele. E aí quando nós vamos ver no capítulo 2, no verso 18, quando Assuero se casa com Esther, primeiramente ele vai dar uma festa. Ora, se ele vai dar uma festa, é porque o estado de espírito dele foi mudado. Antes ele vivia se lamuriando, vivia triste com a falta de uma rainha. Agora, com a chegada de Esther, ele vive sorrindo à toa. Ele tem alegria de até mesmo convidar pessoas para um grande banquete. Mas não para por aí. Vai dizer que ele vai dar sossego às províncias. Como assim? O rei vai ficar tão feliz. A presença de Esther vai influenciar tanto que ele vai dar alívio nos impostos. O rei vai parar de fazer guerra. Não tem mais motivo para ele viver brigando com outras nações, porque agora ele encontra uma pessoa que está fazendo sorrir à toa. Olha só a influência de uma mulher ou de alguém direcionado por Deus na vida de uma pessoa. E mais, o rei agora, ele vai começar também a dar presentes. Ou seja, ele olhava para alguém e conforme o seu estado de espírito, começava a presentear. Eu queria estar lá, né? Porque ser presenteado por um rei, um pendente de ouro, algo parecido, então vai mudar completamente. E pode ver que Esther influenciando a vida de Assuero vai influenciar 127 províncias. Eram 127 províncias sobre o seu reinado. 127 cidades tiveram sossego. 127 príncipes tiveram sossegos. Então, vamos deixar Deus guiar os nossos passos, vamos deixar Deus cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Porque às vezes a gente olha e fala assim, eu estou sendo bênção apenas para Ele. Mas eu sendo bênção para Ele, Ele também vai ser bênção para alguém. E este alguém também vai ser bênção para outro. É uma cadeia. Pode falar. Não, pode continuar. Pode terminar essa fala. Talvez Esther achava que a vida dela era ser apenas uma dona de casa, uma mãe. Mas o projeto que Deus tinha para ela era para mudar completamente uma nação. Era para mudar completamente o convívio de todos ali. E quando ela é avisada pelo seu primo sobre o plano, né? Aquele plano maquiavélico de Hamã, que todos os judeus seriam exterminados, Esther até fica aqui meio confusa ali no momento, porque ela não estava sabendo
edito, Mardoqueu vai dizer para ela no capítulo 4, no seu verso 14: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Sabe o que Mardoqueu estava falando? Mardoqueu estava interpretando o que Deus queria para a vida dela. Mardoqueu estava falando: Esther, você não chegou a ser rainha do nada, porque você é judia, estão querendo acabar com o nosso povo, e Deus fez você ser rainha mesmo não tendo sangue azul, mesmo não tendo nenhuma condição. Então é sobre este algo que o Senhor quer fazer alguma coisa. Então seja um instrumento de Deus, deixa Ele te movimentar para que o plano de Deus seja concluído. Esther poderia simplesmente apenas se livrar, porque o rei a amava. O rei, todas as vezes que estava na presença dela, colocava à disposição metade do seu reino. Eu tenho certeza que o rei daria algum jeito de livrar Esther, nem que trocasse a cidadania dela, mas Esther, ele ia livrar. Mas só que Esther compreende o plano de Deus, que o plano de Deus não envolvia apenas ela, mas envolvia a sua nação. E é sobre a sua nação que ela vai deixar que Deus traça o seu caminho. Pode falar. Então, meus amados, é assim, talvez alguns de vocês não sabem qual seja o plano de Deus na sua vida. Outros talvez assimile bem e sabe qual seja. Mas uma coisa é certa, que nós não venhamos a frustrar os planos de Deus, né? Porque o maior receio que eu tenho, mesmo sabendo dos projetos de Deus para a minha vida, é não estar no centro da vontade de Deus. Porque eu sei e tenho certeza que mesmo diante dos desafios que a vida nos impõe, se eu estiver no centro da vontade de Deus, o resto o Senhor se encarrega a realizar. Mesmo nós olhamos para situações igual muitos desses personagens passaram, mas não saiu da presença do Senhor, não se voltou ou invalidou aquilo que o Senhor tinha proposto. Continuou no centro da vontade de Deus e quando chegou no momento certo, o Senhor realizou a sua história, o desejo do seu coração. Então, meus amados, eu até sei qual é o propósito do Senhor na minha vida, mas com as minhas mãos, nesse momento eu não consigo pegar. Com os meus passos, ele é muito curto, eu não consigo chegar até eles. Mas uma coisa eu sei, mesmo mediante as diversidades, o que eu não posso é sair do centro da vontade de Deus. Eu preciso deixar Deus agir, eu preciso deixar o Senhor fazer. E é a certeza que o Senhor fazendo, nós vamos chegar lá, no auge daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E olha que interessante, tem uma pessoa aqui, o Abel Costa, ele está pedindo oração para que ele possa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E ele diz que tem muitas dúvidas sobre qual sejam os passos que ele deve seguir. Eu acabei de falar, Abel. O interessante é nós não sair do centro da vontade de Deus, porque as demais coisas o Senhor vai realizando, né? Portas aonde tem ferrolhos, tem corrente, e a gente olha e fala, a minha bênção está do lado de lá, mas como eu vou desobstruir ou passar por essa passagem? Você não precisa fazer nada, porque é o Senhor que quer que você chegue daquele lugar. Então o Senhor se responsabiliza em fazer para você. E sabe o que eu vejo? Que como Jeremias, que quando ele disse para o Senhor, Senhor, eu sou apenas uma criança, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? É isso mesmo, porque se nós fizermos igual Nabucodonosor, é meu, eu que fiz, que honra, que glória vai para o Senhor. O interessante é nós olhar para nós e falar, Senhor, eu me conheço, olha as minhas limitações. E quando o Senhor bradar na sua vida, você vai ver que foi Deus, que é um propósito de Deus. Porque se não fosse Ele, não teria acontecido com o recurso das suas próprias mãos. Então descanse o seu coração. Se for de Deus, as coisas vão acontecer. E o inimigo pode colocar obstáculo, pode colocar barreira, mas o Senhor é um Deus que quando Ele se põe na guerra,
é para ganhar. Então confie nas promessas do Senhor, descanse o seu coração que a vitória é ganha em nome do Senhor Jesus. Amém, né? E nós chegamos ao fim desse papo nosso. Olha só, 1 hora já se passou. Por incrível que pareça, passa muito rápido. E eu tenho certeza que Deus falou grandemente com você nesta noite. E não fique desanimado, não fique se perguntando, não fique se achando, né? A última bolachinha do pacote toda quebrada. Será? O que Deus quer de mim? O que será que eu vou fazer? E agora, qual direção? Se o Senhor, Ele te deu sonhos, se o Senhor colocou algo em seu coração, é porque o Senhor vai agir sobre isso. Então deixe as coisas acontecerem, deixa Deus te guiar por este caminho, que no tempo certo você vai entender qual é o plano, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus os abençoe grandemente, dê uma noite abençoadíssima para você. E o nosso próximo encontro é na última segunda-feira de março. Então já deixa anotado aí, às 20 horas estaremos aqui nesse papo nosso. E eu espero você, hein? Deus abençoe, meus amados, uma noite de bênção, de vitória. E saiba que o Senhor tem coisa grande para a sua vida. Não deixe os obstáculos da vida vir ofuscar aquilo que o Senhor tem, né? Vamos só confiar e esperar nele, que a vitória vem dele. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.